Boa noite, gente. Estamos aí, então, iniciando mais uma live. Professora Patrícia, seja bem-vinda. Muito Sete obrigada, eu que horas, agradeço. 7 horas em ponto, né? Vamos dar mais um tempinho aí para os nossos convidados entrarem nessa live, que a gente dá continuidade nas ações. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, as pessoas já estão entrando. Acredito que seja um tema aí relevante, importante e impactante para o momento que a gente está vivendo no esporte paralímpico. Então, só mais uns minutinhos. Deixa Professora o povo Patrícia. entrar, deixa o povo ir É, entrando. já tem muita gente aí conhecida. Professor Alberto, Já, A Rose, sim, a Jaque. Então, assim, Danilo. seus seguidores são fiéis. Classificação é um assunto que chama atenção mesmo, né? Não podemos fazer polêmica, mas chama atenção. Então, Isso. muitas pessoas de Uberlândia também, os alunos aqui da Escola de Educação Física, do CEP, do pessoal do CTE, Murilo, que fez uma live semana passada, brilhante também, falando sobre Sim, halterofilismo. Essa semana a gente teve uma live com o Leonardo da natação, também foi sensacional, muito boa. trazendo informações importantes, né, e relevantes do histórico da natação e de como que hoje acontece na prática, muito bacana. Bom, É, a então vamos lá, Sintesp professora. entrou. Isso, vamos lá, estou à disposição. Pessoal, Gostaria de agradecer a oportunidade, né? De estar aqui falando de um assunto muito relevante e principalmente agora, né, com toda essa mudança que houve esse ano no esporte paralímpico, eu acho que é importante a gente estar informando, estar tirando algumas dúvidas, isso, né? isso mesmo. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, essa live faz parte das ações educativas do CETEL e FMG. Nesse momento que está todo mundo em casa, a gente tem tentado levar informações importantes para o público, tanto de atletas quanto de profissionais que atuam na área. Em nome da direção do CTE, do professor Sérgio, gostaria de agradecer a oportunidade e a presença da professora Patrícia e de todos vocês, bem como também do nosso coordenador técnico-científico, professor Luciano Sales Prado, né, que coordena toda essa parte educacional do CTE. Tá? A nossa convidada de hoje, então, nada menos, nada mais do que a doutora Patrícia, professora por muitos anos da UFO, onde desempenhou toda a sua carreira acadêmica e se dedicou a esse tema tão importante, complexo e difícil que é a classificação funcional. Atua há mais de 20 anos com isso, sendo classificadora nacional pelo CPB, internacional pelo IPC, já participou de 5 Paralimpíadas e de dezenas de competições aí nacionais e internacionais como classificadora. Né? Então, importante também falar que a professora Patrícia é profissional de educação física, então a formação dela é de educação física, e Sim. tem vindo aí por mais de 20 anos disseminando seu conhecimento nessa área aí no Brasil e também no exterior. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho com a professora Patrícia sobre os impactos da pandemia no sistema de classificação rumo aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então a professora Patrícia vai falar um pouquinho de que é essa classificação, como é que funciona essa classificação no esporte paralímpico e porque isso pode ser sim um problema para os próximos Jogos Paralímpicos em 2021. Patrícia, muito obrigada, né? Então, assim, uma honra, colega aí de muito tempo, aprendi muito com a professora Patrícia, fiz curso com ela de classificação funcional, admiro muito, já falei para ela que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, né? Então, é uma pessoa aí que me inspira muito e que tem muita competência na área para falar do que ela sabe de classificação funcional. Bem-vinda. Muito obrigada, né? Como já disse anteriormente, agradeço muito ao CTE
e por estar, né, fazendo essa live. Acho que é muito importante a gente estar passando conhecimento, o que a gente aprendeu nesses anos todos, e tirar um pouco da angústia, né? Ou dá mais angústia também, né? Mas nós estamos num processo muito complicado nessa quarentena, nesse problema do coronavírus, que não é só nosso, é do mundo inteiro, né? Que pegou a gente bem desprevenida, mas que nós temos que andar. O esporte paralímpico tem que continuar rodando, né? E aí as adaptações vão sendo feitas. Você quer começar pela história? Quer que eu fale um pouco Pode. sobre... falando um pouco sobre a classificação, eu sempre digo que a classificação é o fator que mais distingue, que diferencia o esporte olímpico do paralímpico, né? Porque no esporte olímpico nós temos divisão por idade, temos divisão por categorias, né? Feminino e masculino, e no Paralímpico, a gente, além disso, nós ainda temos um grande número de sequelas de deficiências que têm que ser agrupadas com atletas semelhantes para que tenha competitividade, ou seja, para que dê uma condição segura de competitividade. Então, isso é um fator que realmente complica muito a compreensão do senso comum. A pessoa que às vezes nunca viu o esporte, vê pela primeira vez na televisão ou vai numa competição, ele não entende muito bem como se processa isso, né? E a classificação, ela veio durante muitos anos de uma classificação médica, porque o esporte paralímpico, como a grande maioria sabe, começou em hospitais, né, na Segunda Grande Guerra. Então, a preocupação de fazer atividade física, de fazer pequenas competições como um processo de reabilitação, deu oportunidade de se pensar as diferenças das deficiências. E aí o primeiro início da classificação, né, que seria a classificação médica. O grande boom do esporte, a partir de 1950, veio trazendo para a gente uma outra realidade que não aquela hospitalar. Então, hoje nós temos atletas, nós não temos paciente. E isso é muito importante para que as pessoas entendam o processo que hoje acontece da classificação, né? Eu sempre falo para os meus alunos que nós estamos fazendo parte do processo de classificação. Ele não está pronto. Assim como o esporte paralímpico, ele está acontecendo, né? Então, hoje a gente vê aí várias lives e a gente vê vários profissionais falando sobre a importância do treinamento esportivo para lesão medular, para lesões neurológicas, coisas que há 10, 15 anos a gente nem pensava, né? E com isso, a classificação ela tem que acompanhar, ela teve que acompanhar esse boom, né? Principalmente de 20 anos para cá. Então, é óbvio que nós temos vários problemas na classificação, porque o esporte paralímpico ele está se organizando ainda, ele não está pronto, como eu disse, né? E essa classificação ela tem realmente dado muita oportunidade para as pessoas entenderem as diferenças, entenderem as especificidades de cada tipo de resíduo muscular, de cada tipo de sequela de deficiência, pensar uma nova forma de treinamento a partir da própria classificação, o que ele consegue fazer, o que ele pode fazer, o que ele teria que fazer, né? Então, a classificação ela veio não só para dividir e colocar grupos específicos para classificar, mas principalmente para dar esse suporte ao técnico, dar esse suporte à equipe que vai participar, né? Por isso, a gente passou pela classificação médica inicialmente, depois passamos pela classificação funcional, quando a gente muda essa visão inicialmente da deficiência, né? Para vocês terem uma ideia, nós classificávamos há 30 anos atrás por grupo de deficiências. Então, o classificador era formado para ser classificador de cadeira de rodas ou de lesões neurológicas, no caso, especificamente paralisia cerebral. Outros eram formados para amputação. Então, às vezes, você tinha que estar em 3 salas ao mesmo tempo com diferentes deficiências e tentando entender o que é o processo de classificação, né? Então, isso era a classificação médica. Isso foi passando, né, por toda essa mudança, nós chegamos à classificação funcional,
Que a gente tira o foco inicialmente da deficiência e passa o foco para a eficiência dessa pessoa, né? E mais tarde, com a organização, a evolução, nós passamos então para a classificação por evidência. O que seria isso? Bom, tudo isso que a gente aprendeu nesses anos todos, mais especificamente a observação, os critérios mínimos, né, que a gente tem que observar, quem é que pode, quem é que não pode. E é importante a gente falar, pessoal, que nós estamos falando de alto rendimento, né? Nós não estamos falando de atividade física, né? Nós não estamos falando de pequenas competições regionais, que podem até lançar a mão da classificação, mas é uma outra forma de observar. E aí a gente consegue, então, entender um pouco dessa evolução e que nesse momento a gente está hoje, no momento em que a classificação ela está primando pela funcionalidade, mas pela evidência que nós temos através de testes específicos, de avaliações específicas. Acho que tudo isso que você falou, Patrícia, é muito importante para a gente entender. Se hoje é difícil, né, então a parte inicial era mais complexa ainda. E precisou de muitos profissionais se dedicarem ao conhecimento, de estudar essa parte médica, que muitas vezes a gente não tem um acesso muito fácil nos nossos cursos de graduação, né, entender um pouquinho mais sobre as doenças, né, o que é uma degeneração progressiva, muscular. Então, assim, todo esse processo ele é muito importante para entender que muitos hoje criticam a classificação, mas não sabem como é que iniciou, como é que foi embasado cientificamente para chegar no que a gente tem hoje e falar assim, nossa, pelo menos tem-se um norte de como avaliar, para onde ir, né, e como chegar numa igualdade desses atletas dentro de uma competição. Então, acho que isso é o ponto primordial e é o objetivo, né, dessa classificação. Exatamente. Então, Patrícia, pode falar. Assim, não, é por isso mesmo que a gente fala muito assim, que a classificação, ela ficou, para vocês terem uma ideia, nós tivemos classificação médica até 1988, 87, 88, né, que se a gente for falar em história, em linha histórica, foi ontem, né, e isso tudo estava na mão dos médicos. Por quê? Porque, na verdade, o paradigma da educação física, da fisioterapia, ela teve que ser mudada para aceitar e receber a pessoa com deficiência, né? Então, isso ficou a cargo dos médicos durante vários anos, porque era uma patologia. A pessoa com deficiência fazendo esporte era um paciente, né? Então, como paciente, ele era, né? Os médicos eram donos, né? Então, a gente, e o professor de educação física, principalmente, ele não tinha acesso a nenhum tipo de orientação, de organização, né, da sua capacidade de desenvolver dentro da profissão, em termos de saúde, né? Lembrando que até bem pouco tempo a gente nem fazia parte da área de saúde, a educação física em si. Então, foi muito difícil fazer esse resgate, foi muito difícil fazer os profissionais de educação física, de fisioterapia, que não seja só reabilitação, entender a necessidade de mudar o foco, a necessidade de refazer todo um processo de aprendizado, tirando aquela coisa de, né, na fisioterapia, de processo de reabilitação, e para a educação física, aquela coisa, não, eu não posso fazer, não posso trabalhar com deficiente, porque deficiente não tem o corpo são, né? Então, foi uma mudança muito grande drástica de paradigma, isso. A gente ainda encontra, né, Patrícia, quando a gente dá curso, né, você deve ouvir mais ainda isso. Nossa, eles são capazes disso, eles fazem isso. Eu falei, gente, fazem. Né? Então, hoje a gente já sai do paciente, do coitadinho, da reabilitação em si, da deficiência, e sim é um foco de, quando possível, reabilitação das potencialidades que ele tem. Né? Então, a classificação ela vem para depois revolucionar tudo isso. Acredito nas duas áreas, tanto na fisioterapia quanto na educação física. Na educação física. Hoje nós temos, né? Na verdade, o profissional que faz a classificação pode ser médico, fisioterapeuta ou profissional da educação física, né? Mas isso foi uma luta muito grande. Por quê? Porque, só voltando um pouco, né? A gente trabalhava com paciente.
a sociedade, de uma forma geral, entendia que a pessoa com deficiência era incapaz de fazer qualquer outra coisa. Então, essa mudança mesmo, a gente fala na área profissional, mas no que diz respeito à sociedade, ela foi complicada, difícil, apesar de que, historicamente, 50 anos, 80 anos é muito pouco, mas ela aconteceu, né? Ela veio acontecendo. Então, a gente teve que lutar com muitas coisas para que hoje a gente tenha a classificação do jeito que ela é, com todos os problemas, mas muito melhor e ela dá muito mais suporte para os profissionais da área, técnicos, né, os próprios fisioterapeutas, quem trabalha dentro da área de treinamento, de testes e tudo, para que ele suporte mais a carga de informação que hoje nós temos em relação à deficiência e esporte, né? Então, isso foi uma... Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, desculpa te interromper, Não, mas eu acredito que as pessoas têm que saber também que foi tentado fazer um único método de classificação para todas as modalidades. Então, assim, hoje sim. nós temos quantas modalidades, né? 23 de verão e 6 de inverno, se eu não me engano. 6 de inverno. 6 de É, inverno. Então, assim, cada uma delas tem a sua especificidade de avaliações, de testes e em busca da avaliação funcional no gesto esportivo da modalidade, isso. né, Patrícia? Então, acho que isso é importante também. Isso foi sendo refinado, né? Inicialmente Aprimorado, né? era uma classificação para todas as modalidades, então você fazia uma classificação e ela valia para todas as modalidades, e aí a gente tem que entender que as modalidades eram bem menos do que nós temos hoje, né? Aí a gente tem que entender também que tecnicamente isso era mais para uma atividade física do que para um esporte de alto rendimento. Né? Com a especificidade dos treinamentos, das modalidades se organizando, isso também teve que mudar. Né? Então, quando a gente falava assim, olha, o vôlei sentado ou a bocha, ela tem movimentos específicos, né, que nós precisamos ver mais. Então, enquanto eu faço um arremesso ou um lançamento, eu uso determinadas musculaturas, grupos musculares, enquanto eu faço natação, eu estou usando uma outra cadeia. E aí isso foi sendo chamado a atenção. Né? É óbvio que nós temos o atletismo e a natação e o basquete em cadeiras de rodas como as modalidades que vieram puxando, né? São os carros-chefes. O basquete, principalmente, veio como carro-chefe para trazer essas mudanças, né? Stroke Endel, eu gosto de falar muito de Stroke Endel, infelizmente nós, né, perdemos ele há 1 ano e pouco atrás, mas foi uma pessoa que revolucionou a classificação médica, ele trouxe para a gente essa ideia, porque ele era professor de educação física, ele era professor de universidade, ele era doutor, então ele se debruçou numa tese de doutorado sobre a classificação, então ele deu um critério para as pessoas entenderem, né, tentarem trazer para dentro do esporte paralímpico o grande tema de pesquisa, né? E falar, olha, vocês precisam olhar isso aqui que nós já desenvolvemos, que é a questão mesmo de motricidade, a parte muscular que é envolvida em cada esporte, né? Para aliar a uma coisa que é muito nova para nós, que é a área da deficiência. E ele, então, ele revoluciona toda a questão das modalidades. Olha, o basquete precisa ter uma classificação assim, assim, assado, porque ele trabalha tronco, ele trabalha isso, trabalha aquilo, mas a natação trabalha outra coisa. Né? E o Então, é atletismo, isso, outra, e cara. outra coisa, aí você vai para o vôlei, é outro. Então, assim, óbvio que existem diferenças e elas foram postas e foram sendo resolvidas. E nós temos um outro problema que sai da própria classificação, né, que é uma questão mais política da coisa. Né? Quem é que quer estar junto com isso? Quem é que quer estar junto com a classificação médica? Quem é que acha que é interessante estar com a classificação hoje, né, por evidências? Então, assim, a gente ainda não fechou o ciclo. Né? Tanto é que o IPC, ele, a partir de
2003 ele já começa a direcionar estudos específicos dentro das universidades para a área de classificação e outras áreas, né? Área técnica também. E ele começa a tentar unificar as ideias, né? Mesmo tendo essas diferenças que a gente sabe, mas, por exemplo, tentar fazer um guia específico de classificação, em que a ideia inicial seria a mesma, e depois, por modalidade, ela separaria, né? A Então, especificidade. isso, e você vê, desde 2003 isso está sendo colocado, nós estamos em 2020, nós ainda não terminamos, né? Com Porque o certeza, esporte, com ele está em certeza. movimento. Hoje a gente vê, tecnicamente, de uma Paralimpíada para outra, a diferença que é, né? Quando você conversa, né? Vocês fizeram a live com o Leonardo, né? Como que é o treinamento da natação hoje? Qual é o desgaste que ele tem, né? Qual é a recuperação que ele tem? E aí isso impacta diretamente o processo de classificação, né? E a Porque evolução tecnológica também, né, de órteses e ajuda demais, próteses. isso, ajuda demais. E aí você pensa, bom, há 15 anos atrás, esse atleta meu não era essa classe, ele mudou de classe, mas ele também mudou tecnicamente, ele teve mais oportunidades técnicas de aprendizado, né? Então, isso tudo quando a gente fala em classificação e quando a gente discute, a gente tem que pôr no bolo todas essas outras informações para a gente poder parar de achar que a classificação ela só atrapalha, né? Então, que nós temos algumas injustiças? Temos, porque, na verdade, o processo não está pronto, né? A gente não quer a classificação para ser injusta, mas em alguns momentos, com alguns tipos de deficiências ou de resíduos que a gente, às vezes, e aqui no Brasil é muito comum, Brasil, América do Sul, Central e África, que são as síndromes, que são as deficiências que a gente poderia, com um mínimo processo de saúde, ter amenizado e ela se torna extremamente complexa, né? Fica difícil, às vezes, colocar numa condição de classificação mais justa, né? Mais Mas a gente tem igualitária, né? isso, a gente tem que ver esse bojo todo. Então, são muitas informações que a gente tem que ter para entender a classificação. Em 2015, 2016, se eu não me engano, tem os artigos do Peter, do Ives e do Chan, né, e de outros autores tentando incluir essa questão da avaliação física, da performance. Como é que está isso hoje, Patrícia? Essa parte de desempenho esportivo está sendo avaliada, ainda não está, é somente mesmo Na capacidades verdade, funcionais? na verdade, a gente usa isso não como critério de classificação, mas de acompanhamento, né? Então, o fato dele ser o primeiro do ranking, ou ter um tempo Uhum. extraordinário, isso não tem apelo na classificação. Mas nós precisamos acompanhar. Por exemplo, se eu estou fazendo uma classificação num atleta de 100 metros, né? Vamos supor uma lesão neurológica. E eu estou falando de alto rendimento. Então, de repente, essa classe ela tem 14 segundos nos 100 metros, 13 segundos nos 100 metros, até o 12º, 13º, tá? Então, se eu tenho um atleta que ele faz isso em 11, ele me dá uma ideia, e isso não é uma coisa tão específica, de que pode ser que a classe que ele está não condiga com o que ele faz. Não porque o Com desempenho dele é rendimento esportivo. excelente, entendeu? Mas porque, de repente, nós temos a limitação da classe e a gente sabe que os borderlines da classe, ele pode estar numa classe à frente, né? Uhum. Mas não que isso vá me dizer exatamente que, não, ele é muito bom, então ele vai mudar de classe. Não. Ele me dá Isso não é critério. Não, isso é um dos parâmetros que eu tenho que observar. Mas antes de eu observar isso, eu já fiz muitos testes clínicos, muitos testes técnicos, né, para eu ver, por exemplo, se ele tem coordenação suficiente, de um lado melhor do que o outro, se ele tem uma diplegia, se ele apresenta uma hemiplegia, no caso dos neurológicos, se ele tem
uma tetose que vai realmente influenciar no movimento. Então, ou seja, quando eu vou para a performance, eu já estou munida de todas as informações para que aquela informação seja mais uma para eu fechar o pacote, né? É. Ô, Patrícia, tem duas perguntas aqui que eu acho que é legal a gente responder, a gente até falou um pouquinho sobre, perguntando sobre a padronização de todas as modalidades do IPC. Né? Então, hoje é muito claro, toda modalidade tem o seu book de classificação, né, Patrícia? Então, Tem. só respondendo isso, e sim, não tem modalidade atrasada ou adiantada. Tem modalidade com uma evidência mais específica e outras É, ainda buscando evidência para poder fazer sua classe, é isso? exatamente. Na verdade, as modalidades que estão sob a organização do Comitê Paralímpico Internacional, elas todas se organizaram embaixo de um book, inicialmente que dá um guarda-chuva, né? Então, ele vai falar sobre ética, ele vai falar sobre formação de classificadores, ele vai falar de como o classificador vai participar, tem que estar, como que a modalidade tem que representar as questões de critérios de receber o atleta ou não, essa coisa toda. E aí, isso, todas as modalidades do Comitê Paralímpico Internacional, ela é igual. Agora, quando eu vou para a modalidade na classificação, aí ela separa. Então, o que eu tenho de informação, eu sou classificadora internacional de atletismo, não é a mesma informação que o Guilherme, que é classificador internacional de natação, tem. Ou seja, são processos completamente diferentes. Saindo do bojo do Comitê Paralímpico Internacional, quando eu vou para as federações, elas têm, como que eu posso dizer? Ela resolve muito bem o que ela quer fazer. O IPC não tem comando Autonomia. sobre autonomia sobre elas. Mas Uhum. hoje o IPC tem uma grande parceria e eles já estão fazendo com que as federações entendam a necessidade de uma homogeneização de informações básicas. É o Né? caso do futebol 7, né? Que é uma pena, né, ter saído do sistema dos jogos. E eles estão, né, um dos quesitos, acho que foi esse, né, Foi a Patrícia? classificação. Um dos Foi aquele. problemas foi a Isso. classificação, né? Em relação ao procedimento, em relação à forma de classificação, que não estava tão A composição da criteriosa. equipe, Isso, né? né? Então, isso é um dos fatores que tem deixado muitas modalidades de orelha em pé realmente. Então, as modalidades elas estão tendo que se adaptar, estão tendo que se reorganizar, porque hoje cada vez mais se pede, né? Você tem que ter um critério de classificação transparente. Você tem que ter uma condição de que todos aqueles que estão participando entendam do processo, né? Que é, por exemplo, o caso do vôlei sentado. Né? O vôlei sentado optou por enquanto, eu acho que não vai muito tempo, porque o IPC realmente ele sendo bem taxativo, né? E aquelas modalidades que não se adequarem a esse processo de classificação, eles têm uma grande chance, né, não digo de sair, mas de perder, né, um pouco do prestígio, vamos dizer assim. Mas o vôlei sentado foi um que ele está como classificação médica, ele passou por um processo que tinha classificação funcional, né? Nós tínhamos alguns classificadores técnicos, né? E depois uma mudança dentro da federação, eles tiraram todos os profissionais da área técnica e deixaram só os profissionais da área médica, né? E isso nos surpreendeu bem, porque ele fez um caminho inverso de que todas as modalidades estavam fazendo. Mas ele tem condição de fazer isso, porque é uma modalidade de uma entidade, de uma federação. Então, eles têm essa autonomia, né? Mas está chegando uma hora que essa autonomia vai esbarrar com o processo de todas as outras modalidades. Então, com certeza, isso vai acontecer. Essa mudança vai acontecer. Isso, e vai até contrário do que os estudos vêm mostrando, né? Também da Todos. observação técnica. Acho que perde muita informação, porque o técnico traz muita informação do atleta.
Traz. Uma né? coisa é você ver o que ele tem a partir de testes Estático, clínicos, estático, dentro estático, de uma sala. Outra coisa é como ele utiliza aquele resíduo muscular que ele tem no dentro potencial dinâmico. o potencial dentro de uma quadra, né? Isso para nós é bem coerente. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline Patatas, que ela está perguntando o seguinte: como é que você vê a classificação influenciando a trajetória do atleta em sua carreira? Difícil, Eita, né? Eita. uma coisa bem complicada mesmo. Obrigada, Ela Jaque, hoje, pela pergunta. Ei, Jaque! Hoje a gente discute muito isso, porque nós temos aí essas mudanças, né, que estão acontecendo e elas vão estar diretamente relacionadas com o atleta, né? Então, quando eu mudo uma classe, quando eu mudo um perfil de classe, eu mudo, obviamente, vários atletas da classe. Isso tem um impacto muito grande, porque conforme a classe que ele está, conforme o que ele arremessa, o que ele nada, ele vai ter uma condição de ter patrocínio, bolsa, ou seja, ele vai ser o terceiro do mundo, é o terceiro do estado dele, né? E isso dá a condição dele ter uma bolsa, dá condição, muitas vezes ele sobrevive com aquele dinheiro, né? Ele vende a sua imagem para um patrocinador e de repente vem a classificação e fala, olha, nós mudamos agora, então você não é mais dessa classe, você é de uma classe mais alta e você perde tudo aquilo que você teve até hoje. Então, isso realmente impacta muito e é uma coisa que tem sido discutido demais, né? Todos os processos de mudança de classificação. E é uma coisa meio complicada, porque a mudança tem que ter, né? A classificação ela tem que estar acompanhando toda essa trajetória técnica das modalidades. E vai chegar uma hora que ela vai impactar mesmo, porque aquele atleta, né, que, por exemplo, há 20 anos, quando se houve o começo das mudanças, né, aquele atleta que ganhava 10 medalhas, de repente, com a classificação médica, era uma classe, quando ele vai para funcional, ele muda duas classes, né? E Totalmente. aí, totalmente. E aí a gente tem que entender que também as pessoas vão evoluindo diferentemente nesse início, e nós temos atletas que foram muito destaques nas suas provas e outros nem tanto, né? Porque treinavam mais, porque tinham mais condições, né? Nesse primeiro momento, e atletas que estavam vindo no processo natural acontecendo, né? Então, houve muita complicação, muito problema em relação a essas mudanças, e vai haver, né? Eu acho que a gente tem que tentar ter um menor impacto, eu acho que é isso que o IPC está tentando, impactar menos esses grupos de atletas, porque o que está impactando mais? Aqueles atletas, principalmente borderlines, né? Que tem perfil de uma classe e perfil de outra classe, ou para baixo ou para cima, né? Esses são os mais impactados, né? E óbvio que isso vai impactar a vida inteira do atleta. Tem mais uma pergunta aqui, ô, professora Patrícia, falando que mesmo que o atleta leve todos os exames em relação à sua patologia, sua doença, do Daniel Romanello, ainda Daniel. existe muita subjetividade na classificação? Oi, Daniel. A gente conhece Só muita pergunta gente, né? boa. Só. Então, hoje existe essa coisa ainda, as pessoas acham que a classificação ela é subjetiva. Hoje, não mais. Hoje nós temos muitos critérios, então a gente precisa ter o laudo, a gente precisa ter a patologia, né? A gente precisa ver qual é clinicamente qual a extensão daquele problema que ele tem, mas hoje ele não é o ponto chave da classificação, né? Então, já tem uns 15 anos, 10 anos que nós começamos o trabalho mais criterioso, ou seja, nós temos vários testes, várias indicações clínicas que faz com que eu canalize a classificação do meu atleta. Antigamente, há uns 30 anos atrás, era bem isso mesmo. Você tem lesão medular? Qual o nível da sua lesão? T4, né? Ah, tá, então você é classe X, porque aqui está no perfil que a classe 2 é T4, né?
Então, hoje a gente sabe que nós temos um T4 que pode ser por lesão por aproximação, lesão total, lesão parcial, lesão por arma de fogo, que te dá um resíduo muscular, né? De ter uma força maior de um lado. Ah, mas é só 5%. 5% é muita coisa. E aí que vem a complicação. De já estar com uma formação, por exemplo. Né? Exatamente. E aí foram desenvolvidos, e foi uma coisa muito interessante, porque aí a academia entrou, aí os professores de universidades começaram a fazer pesquisas, né, para que nos dessem embasamento para chegar e falar, bom, eu tenho esses testes aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eles têm que apresentar, né, para determinada classe. Então, hoje, nós não temos mais tanta subjetividade. Óbvio que quando você pega uma deficiência, né, que nem essa, você pega uma lesão medular e, além disso, uma malformação, ou uma amputação, parará. Então, nem tudo está descrito no book de classificação, né? A gente sabe que existem vários problemas envolvidos aí em termos de saúde, reabilitação, que a gente tem atletas que fogem do modelo. Né? Com certeza, né? E assim, e o quanto que a quantidade de atletas que tem aparecido, isso impacta também no sistema de classificação, porque você não tem muito tempo para avaliar a todos e de maneira objetiva, muitas vezes coloca num equipamento de uso cinético para ver quanta força de fato ele tem. Exatamente. Faz uma avaliação eletromiográfica, faça uma avaliação com célula de cargas. Né? Então, tudo isso também atrapalha um pouquinho que o sistema se torne de fato objetivo. O pessoal me pergunta muito, né, sobre por que vocês não fazem uns testes X, que aí te dá uma... Então, nós temos... A classificação é feita geralmente antes da competição, né? Então, nós temos, numa classificação tranquila, mais ou menos 60 pessoas para classificar em um dia e meio no circuito, né? Até mais. No circuito São Paulo, a gente chegou a classificar 120 pessoas. Né? Em um dia e meio, com todas as sem contar o escolar. Sem contar o escolar. Né? Então, vamos colocar como uma classificação internacional. Né? Nós temos 40 minutos a 1 hora para fazer uma classificação. Né? Óbvio que tem uns que você faz com menos tempo, uma amputação, outros você faz com um pouquinho mais de tempo, mas não foge muito disso. Se você põe toda essa parafernália de testes, né, para fazer, é impossível. Você não faz você não faz 2 classificações por dia. Não, né? faz. Isso, e aí conta também E aí conta muito também a prática do avaliador. A experiência do classificador, eu acho que é um ponto crucial. Né? Por isso que eu acompanho a Patrícia há muito tempo e ela insiste na formação de novas pessoas, de novos classificadores, porque precisa ter uma visão, precisa ter uma experiência prática para, às vezes, bater o olho e definir uma classe para esse atleta, né, Patrícia? Na verdade, sempre falo para os meninos, quando estão começando a formação, que o classificador, antes de ser classificador, tem, primeiro, ser muito ético. Ah, mas todo mundo ok, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que você mexe com a vida das pessoas. Né? Você pode acabar com a vida de um atleta, como você pode pôr ele numa situação que ele não é. Então, assim, a gente tem que ser muito séria para poder trabalhar com a classificação em todos os campos, mas eu acho que a classificação, você trabalha diretamente com a vida das pessoas. E você tem que ter experiência na modalidade que você quer. Ah, eu quero ser classificador de atletismo. Se você nunca trabalhou com atletismo, fica muito difícil você formar, né, esse olhar técnico, né, na área técnica, para você poder falar, olha, mas ele, aliando aquilo que ele apresentou na clínica, aqui na técnica, ele tem que fazer essa área técnica aqui. Ele tem que desenvolver, ele tem essa musculatura, ele apresentou essa musculatura, por que ele então não faz a rotação de tronco? Né? Então você tem que conseguir juntar. Você tem que biomecânica, conhecer, exato, biomecânica, cinésio, anatomia. Isso, você tem que conhecer muito de patologia também. Tá? Para você entender exatamente aquilo que ele está apresentando. Se aquilo que ele está apresentando é real. E, por outro lado, você tem que ter a visão de mundo também. Né? A forma como você vê o atleta aqui no regional não é a mesma forma que eu olho o atleta lá no mundial. Então, se você não ter esse olhar, não ter essa ideia de que aquele menino que está começando
às vezes nem sabe do potencial dele, nem sabe aquela musculatura que ele pode utilizar, né? Você tem que observar, porque a gente também não classifica naquilo que ele não apresenta, mas naquilo que ele tem. Então, se ele tem a musculatura e não usa, ele vai ter que aprender a usar. Diferente de quando você está lá no internacional, o atleta é um atleta de alto rendimento e ele tem que apresentar determinados movimentos, sim, né? Então, aquilo é mais, não é que é mais criterioso, você começa a observar essa diferença nítida. Então, o olhar nosso, ele tem que ser um olhar com aquilo que você está na mão, com o que você tem na mão que está classificando. E, principalmente, né, eu falo isso muito para os meninos, ter muita ética, muito respeito pelo atleta. E Né? conhecimento, né? E conhecimento, porque o que você está fazendo é mexer com a vida do atleta. Patrícia, tem outra pergunta aqui. O professor Alberto Martins da Costa. Ele só lança desafios, né? Ele gostaria Deixa ele comigo. ele gostaria de entender um pouquinho a sua opinião sobre o que você acha do novo paradigma do CPB em relação ao classificador. Desse classificador ser um agente que contribui na identificação de novos talentos e a orientação para as modalidades de acordo com a classificação. Então, acredito que ele esteja falando mais essa área de um classificador estar lá na pista, Detecção, estar né? na competição e trabalhando um pouquinho essa parte educacional para resgatar mais atletas e encaixar esse atleta na modalidade que, de fato, ele Certo. poderia desempenhar um potencial melhor. Essa é a minha briga desde quando eu comecei no CPB, né? Que eu brigava É muito, briga que com o ele CPB, sabe, né? É com que o ele CPB. sabe, deixa ele comigo. Que ele sabe, porque assim, eu falava assim muito, olha, classificador não é aquela pessoa que chega, classifica e vai embora. Ou quando sai com a equipe, vai lá, olha, ajuda a classificar e vai embora. Não, o classificador é aquele que tem que estar o tempo inteiro, ele tem que fazer parte da área técnica, sim. Porque tanto na competição ele está observando os outros atletas, se eles estão na classe correta. Isso já ganhou, nós já ganhamos medalha com isso, né? No caso, a gente estava numa competição e o atleta que ganhou o primeiro lugar não era perfil de classe daquela classe, e nós entramos com processo, com um protesto e ganhamos a medalha. Né? Então, esse é um dos pontos. E fora a competição em si, eu acho que o classificador ele auxilia muito o técnico. Né? E principalmente para ele não ficar dando bobeira com o atleta. Vamos falar bem diretamente. Por quê? Porque se ele entende um pouco de classificação, ele bate o olho no atleta, e isso eu falo assim, essa é uma briga pessoalmente minha e hoje, as pessoas que estão coordenando, o João, ele comunga muito essa ideia comigo, que o classificador, ele é educador, o técnico, ele tem que saber de classificação. Houve um tempo em que eu, enquanto técnica, não podia saber de classificação, era improvável, porque a informação não chegava ao técnico, né? E isso era apavorante, porque o classificador, então, ele dava a classe que ele queria e a gente não tinha o menor parâmetro para poder discutir isso. E a gente vem brigando com isso há muito tempo, porque o técnico tem que conhecer, porque é ele o primeiro classificador do atleta. Então, Seja é numa ele que vai escola, falar assim, né? sim, ele não vai esperar ir lá no circuito para ser classificado. O técnico tem que classificar e falar, olha, esse atleta tem um potencial maior para lançamento do que para corrida, porque ele tem uma hemiplegia e o movimento da corrida principal é simetria de movimento e ele não tem essa simetria. Ou seja, se ele vai correr, pode até correr. Mas quando eu estou fazendo detecção de talentos, a classificação me dá essa condição. Principalmente E assim, muitas qual é a vezes, classe? e muitas vezes o atleta precisa ser ouvido também. Às vezes ele não está satisfeito com aquela modalidade. Né? E aí o Sim, treinador, o técnico, talvez tenha que saber orientar. Então quem sabe, vamos tentar uma outra modalidade, você tem perfil para, né? E acredito que o técnico tenha mesmo que fazer esse encaminhamento, né, Patrícia? Acho que é um encaminhamento e direcionamento, porque é a vida também de um atleta aí que a gente é o pode que ganhar medalhas. é o que a gente às vezes vê é que o técnico ainda tem aquela coisa, né? O atleta é meu, eu que descobri, então ele tem que ficar na minha modalidade.
né? Mas isso também está acabando. Eu acho que uma das coisas boas que o comitê tem feito desde 2005 são palestras para técnicos, abrindo informação, né? Possibilitando cursos para que a gente Cursos. possa dar essas informações em loco mesmo para esses atletas. Uma das coisas que eu brigo muito nos cursos de classificação, você fez o curso, é paciência no processo de classificação com o técnico. Se ele perguntar 10 vezes, você vai responder 10 vezes, né? Por quê? Porque é uma questão educativa. O técnico, às vezes, não tem aonde procurar informação ou como ter a informação. E a gente tem que começar a dar essa informação. E o classificador, ele vai realmente auxiliar, desde da minha forma de entender, né? Respondendo ao professor Alberto, desde a detecção lá quando ele está na escola, né? Até no alto rendimento. Então, ele tem que permear muito esse caminho com o técnico. O classificador ele já não é mais o lobo mau da história, né? Antigamente as pessoas tinham medo, a gente classificava, o menino entrava chorando, o técnico Chorando, queria suando. matar, né? A gente tinha que ir em van separada porque os técnicos queria matar a gente, Não, porque e eles o não técnico não conseguiam ajudava, entender. né? Não, eles não tinham como entender. Eles queriam uma classe baixa, porque na classe baixa ele ia ganhar medalha, ponto final. Quando É, você coloca essa informação, você discute com o técnico na sala de classificação. Você fala, olha, por que você acha que ele é classe tal? Né? Então, ele tem condição de falar. E o classificador, ele é educador, ele tem que ser educador. Ele tem que com ensinar. certeza. Com certeza. E tem muito conhecimento, né? Prático. Muito conhecimento. E todos os atletas passam pelo classificador, então não tem Não, o eu porquê. falo. Eu acredito que o classificador tem que ser integrante da equipe, não É, somente um ou dois classificadores para 500 atletas, muitas vezes, que é o que exato, acontece. exato, é o que acontece. E assim, você conhece, quando você vai levar uma equipe para um mundial, você conhece os atletas. Você sabe quando ele está, por exemplo, numa classificação querendo, né, Da não vou Miguel, mostrar, da Miguel, e você dá uma cutucada e fala, ó, meu amigo, aqui não, mostra né? Então, aí. mostra o que você tem. Então, assim, é bem isso mesmo. Eu acho que o profissional de classificação, ele tem que ser um pouquinho psicólogo, um pouquinho de tudo. E está Porque às vezes próximo do você, atleta e do sim, técnico, né? Tem essa isso, tem que estar muito proximidade. próximo. Porque você Tem que ter essa sabe proximidade. o que aconteceu com ele, você ouve várias histórias, você tem que entender por que ele tem aquela musculatura, mas não está apresentando, não está usando. Desmistificar também o processo, né? Acho que é muito Exatamente. importante, porque Tanto tem é muita. que isso, o que a gente briga muito no nosso curso é: o atleta chegou, tem que pegar na mão dele, hoje não mais, né? Tem que cumprimentar, sabe, a forma de tratar o atleta tem que ser diferenciada. É isso mesmo, é a humanização da classificação. A Ana está falando e é bem isso mesmo que a gente tem É feito. isso Óbvio mesmo. que quando a gente tem que dar bronca, quando a gente tem que ser forte, a gente mas com É. educação. Obrigada, professor Alberto. Excelente pergunta e com certeza o rumo aí vai para esse caminho quando a gente puder voltar, né, Patrícia? Nossa, Presencial. doida para Você, voltar. você tem muito trabalho ainda, né, Patrícia? Não pode sair do cenário tão rápido assim, né? A Mas gente te assim, em resgata, a processo. gente te resgata, a gente te resgata. Tem uma outra Estamos em pergunta aqui muito processo. importante da Bia, né, parabenizando pela live e gostaria de saber se o seu IPC lançou alguma modificação nas normas e protocolos de aplicação da classificação após a pandemia. Então, já entrando um pouquinho do quanto que isso Sim, pode impactar, né, nesse retorno aí, nesse é. pós-pandemia. Sim, ele tem feito sim, ele tem mandado para a gente algumas orientações, apesar de que a gente não tem nem ideia de quando volta, né? Então, esse ano, internacionalmente, não há competições, né? Mas, como tudo, a gente vai ter que readaptar uma nova normalidade, né? Um dos processos é a utilização de EPIs, né? Porque a gente tem um contato muito intenso Está com o muito atleta. próximo. Não dá para você fazer teste clínico sem pôr a mão no atleta, não dá para você testar
um braço, uma perna, se você não toca no atleta. Então, isso é muito próximo, né? Então, eles estão muito preocupados com isso. Então, toda a parte eles estão refazendo. A gente não recebeu nada ainda pronto, né? Isso tudo ainda está Uhum. sendo discutido, né? Como vai ser essa proximidade? E uma das preocupações que até foi colocada, e a gente estava conversando no comitê esse tempo atrás com o João, com os meninos da classificação, é exatamente essa questão. A classificação ela é muito prática, né? Ela é muito do dia a dia. Então, quando você fica 6 meses sem classificar, isso é um problema, a gente perde a mão. Principalmente quem não está lidando na área clínica, que não faz testes de espacidade com muita, né, todos os dias no consultório e tal. Então, isso é um outro problema. Como não perder a mão num processo em que, obviamente, uma hora vai voltar e vai voltar com tudo, porque nós temos um grande problema em relação à Paralimpíada, até a Paralimpíada, né? E como que a gente vai treinando sem pôr a mão, para não perder, né, toda essa forma de classificar. Isso é um problema que o IPC levantou também. Eles estão pensando em fazer algumas discussões online, alguma coisa assim. E esses procedimentos, com certeza, vão ser modificados. Não posso dizer ainda como, porque eles não passaram, eles estão em estudos também, é uma coisa muito recente, mas vai haver mudança, sim. E o professor Alberto aqui nos pressiona de novo. Patrícia, Ele vai dormir qual, na sala hoje. qual o impacto que você acredita que vai... O doutor Ezio já falou que a gente não pode brigar com ele, tá? Então, pode haver na classificação dos atletas com a pandemia. Então, assim, qual o impacto, né, que pode haver na classificação e o adiamento dos Jogos Paralímpicos? Você acha que isso pode, sim, provocar um delay né, acredito que seja um delay de classificações? A classificação zero, que o IPC sempre preza em Paralimpíadas, você acha que isso pode também cair por terra? Então, é muito impacto, né, Patrícia? Então, Os atletas que estão em review, que vão ter o direito de ser revistos em 2021? então, esse é um problema. Está tudo muito no Nublado. ar ainda. Muito, É. muito. Porque o que estava acontecendo? O procedimento era aqueles atletas que estão em review, principalmente classe 30, que são os neurológicos, né? Porque nós estamos visualizando aí algumas mudanças pós-Paralimpíada, que é o que acontece naturalmente, né? Depois do ciclo paralímpico codificado, né? Então, entre elas, a própria classificação. Então, muitos atletas foram colocados em review para 2021, ou seja, depois da Paralimpíada, onde esse processo iria acontecer, né? E aí se você for pensar que ainda tinha que alguns eventos como Mundial, como várias coisas acontecendo em todas as modalidades antes da Paralimpíada de 2020, né? Já tinha alguns casos a ser olhado aí para 2020, se junta isso, mas todos os reviews que tem para 2021, não sei se o IPC, o IPC e as federações têm braço de classificação, de equipe de classificação para dar conta disso tudo, né? Então, eu acho que eu já achava que se fosse um adiamento até o final do ano, né? Quando no início a gente estava pensando já ia ser complicado, para 2021 vai ser um pouco mais complicado, ou seja, nós não vamos ter, eu acredito, aí estou falando por mim, tá? Não é nem pelo comitê, nem pelo internacional. Eu não acho que tenha condição de ter classificação zero, né, no Japão. Né? Com certeza. E aí tem uma outra pergunta aqui da Ingrid, que é até minha aluna de doutorado, ela pergunta se você acha que o destreinamento causado pela pandemia pode causar um impacto na avaliação do atleta e subsequente na sua classificação funcional. Não,
Não, nenhum. Por Porque quê? não Para é, nós, não é não. avaliado. Porque não é, nós não avaliamos a performance do atleta. A gente usa a performance como um dado a mais, né? E um dado mais final. Mas a gente não observa a condição técnica dele, de treinamento dele na classificação, né? A gente até Ali, brinca às vezes que às vezes você está lá, o menino está arrebentando no índice, você está olhando uma perna no ângulo 30 graus, e o cara fala, oh, você não viu, ele ganhou, ele fez o índice e tal. Fala, não vi, né? Porque, na verdade, o quadradinho que eu tenho que olhar é exatamente a elevação de perna dele em relação à outra, porque isso pode ser uma coisa que eu mude ele de classe ou não, né? Mas mas acredito que Ingrid, não. assim, eu só acho que reforçando para Ingrid, com certeza, Ingrid, esses atletas vão ter um impacto na sua performance, podem ter sim um impacto no seu Uhum. resultado final competitivo. Então, assim, um Competitivo, atleta técnico. que hoje no Brasil está parado, a ansiedade dele é porque lá na China o atleta não parou de treinar. Então, o seu adversário muitas vezes pode estar com uma performance física melhor, e aí isso sim pode fazer diferença, né? E esse isolamento pode impactar no resultado da performance. Ô, professora Bem Patrícia, importante. tem muitas perguntas aqui, a gente pode encerrar e voltar novamente, mais uns 20 minutinhos? Sim, sem problema. Tá, então assim, gente, eu vou encerrar e aí a gente volta, porque tem mais umas 7, 8 perguntas aqui que eu acho que é importante a gente conversar com a senhora Patrícia. Tá? A gente está aí com 52 ouvintes, então assim, gente, vamos encerrar e vocês voltam novamente e a gente continua esse bate-papo que tá muito bacana Ok, e muito importante para esse momento. Tá bom, Patrícia? Já tá volto. bom. Tá.